Toda a indignação de Davi no Salmo 35 em relação à injustiça que os ímpios cometem, isso nos traz algumas lições muito importantes para a nossa vida e nossa caminhada com Deus. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Graça e paz, bom dia. Gente, Salmo 35, já expliquei para vocês, Davi está orando para que Deus faça justiça em relação aos seus inimigos. E assim, justiça pesada, que eles colham, que eles venham a colher o que eles plantaram, diz Davi, que eles sejam destruídos e por aí vai. Já expliquei isso, qual a relação disso com a gente hoje. E uma das lições deste texto para nós, primeiro é que a gente tem que ter temor de Deus. Veja o que Deus fez com Israel, seu povo. Israel é o seu povo, era o povo de Deus. Mas o povo decidiu permanecer em pecado e foi quase que destruído. A Babilônia veio e não sobrou quase nada. Então, isso aqui, no Salmo 35, Davi está expressando o Espírito de Deus. Ele está cheio do Espírito de Deus, ele está expressando a vontade de Deus. Então isso nos gera temor, porque Deus continua odiando o que é mal, inclusive na vida dos seus filhos, como declara Hebreus, que a disciplina começa pela casa do Senhor. Então essa é a primeira lição. Deus continua odiando o que é mal, gente. A misericórdia de Deus não anula o fato de que Deus é justo, de que Deus disciplina inclusive o seu povo. Segunda lição deste salmo, de toda essa indignação de Davi em relação ao homem pecador, é de esperança, de que a maldade não vai ficar impune. Deus, ele vai julgar o homem. Veja o verso 28. Então meus lábios proclamarão a tua justiça. Davi diz isso depois de declarar que os ímpios seriam punidos. E aí então Davi diz, meus lábios vão proclamar a tua justiça e eu vou te louvar. Ou seja, nós vamos celebrar o fato de que nenhuma maldade ficará impune. Então isso gera esperança. Esperança. Outra lição, orar pela glória de Deus e pelos oprimidos. Orar pela glória de Deus e pelos oprimidos. Davi é um representante de Deus e de seu povo. Lutar contra Davi aqui, no caso, era lutar contra Deus. Então, a lição que Davi nos traz é que ele está expressando a vontade de Deus e que isso aqui tem esse espírito de Davi de indignação contra o mal também deve existir em nós. Por exemplo, acho que eu citei ontem, né, sobre a Planned Parenthood e um filme que retrata a história de uma mulher que fazia parte dessa organização abortista, matava crianças, mas ela parou. Ela se arrependeu disso, acho que se converteu. Então, enfim, e aí ela lia coisas lá, né? Os especialistas concordam que neste estágio o feto não sente nada. As pessoas diziam para ela, né? E aí, né, ela conta, né, no filme, que eu vi, parecia que o bebê estava se torcendo e lutando por sua vida. Ela conta isso, se não me engano, para o marido dela, que ela, lembra, eu contei isso um pouco ontem, ela fazia parte dessa organização, mas ela era uma espécie de secretária, um dia faltou alguém para a cirurgia ali, para matar o bebê, para fazer o aborto, e ela foi lá ajudar. E ela conta que ela viu isso. Parecia que o bebê estava se torcendo e lutando pela própria vida. E aí então ela se converteu, ela parou de matar crianças. Ora, aqui Davi está expressando o juízo de Deus em relação aos ímpios. Davi está 100% inspirado por Deus. Nós não. Nós não sabemos ainda a sentença de Deus em relação aos ímpios, em relação ao nosso inimigo, mas Davi sabia. Nós não fomos chamados a buscar vingança pessoal, mas nós devemos orar. Deus, salva os oprimidos, julgue os homens maus. Que esses homens maus se convertam, se eles não se converterem, que eles possam torrar no inferno. Essa é a lição que nós devemos ter. Eu falei um pouco disso ontem, vou tornar a falar. Não deixe que a misericórdia de Deus torne você alguém injusto. Deixa eu reformular a frase, porque fica parecendo que a culpa é de Deus, né? A misericórdia de Deus é perfeita. Não faça você o erro, porque a misericórdia de Deus não tem erro nenhum. Não faça você o erro de achar que a misericórdia de Deus anula a justiça de Deus. Não faça você o erro de pegar a misericórdia de Deus e de você distorcê-la ao ponto de que você se torne uma pessoa injusta. Uma pessoa que deixa de ter indignação em relação ao que é mal, que deixa de combater o que é mal. Então, não permita que isso aconteça.
Se isso acontece, o problema não está em Deus e nem na misericórdia de Deus, porque Deus é justo e misericordioso também. Esses dois atributos andam lado a lado e nós devemos ter os dois. Os dois. A Bíblia fala que Jesus era cheio de verdade e de graça. Então é assim que a gente deve ser. Não escolher um lado, ser apenas justo ou apenas misericordioso. Devemos ser cheios de verdade, de justiça e de graça também. Isso em relação a tudo. Por exemplo, os nossos filhos. Nós, quando um filho erra, nós o punimos, ou seja, somos justos. Mas nós o perdoamos ao mesmo tempo. Somos graciosos, está vendo? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Na pregação, como eu falei ontem, ou anteontem, o pastor começa expondo o pecado, chamando, raça de víbora, vocês merecem ir para o inferno. É assim que ele começa, aplicando a justiça. Mas no final ele diz, mas se vocês crerem, Cristo pode perdoá-los. Está vendo? Ele anuncia a justiça e ao mesmo tempo a misericórdia. Em relação a ladrões, você está sendo injusto se você não clamar para que Deus prenda os ladrões e os bandidos. Agora, lá na cadeia, eles podem ouvir o evangelho e se arrepender. Mas lá na cadeia. Lá na cadeia. Então, nós devemos orar e fazer tudo o que está ao nosso alcance para que a justiça se estabeleça. A Escritura declara que o efeito da justiça será paz. Não há paz quando há injustiça. Então, não distorça a misericórdia de Deus e se torne injusto. E se torne alguém que defende o que é mal. Não faça isso. Não faça isso. Lembre-se então, Deus é justo e misericordioso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ilumina as nossas mentes para que possamos entender a Tua palavra e viver de acordo com aquilo que o Senhor disse. Que a graça do Senhor, que o Teu Espírito se renove sobre nós, sobre o nosso entendimento e possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Enche-nos, ó Pai, da santa indignação do Senhor em relação ao que é mal, ao mesmo tempo em que nos dá compaixão ao pecador arrependido. Ó Deus, nos guia e nos livra do erro. Abençoa o nosso dia, fortalece-nos em mais uma semana. Ó Deus, que a graça do Senhor esteja conosco a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser.